Opa, beleza? Hoje vamos de obra nova pra vocês. Só que para você aí que está procurando obras diferenciadas, eu queria estar recomendando para vocês aqui nesse momento o meu canal Secundário. Lá eu estarei soltando algumas novas obras que você aí ainda não viu. Obras que não tem no Brasil, possivelmente só na gringa. Mas para você que queira ver obras diferenciadas, aqui estarei recomendando o meu canal Secundário. E para você que estará chegando lá, comente que veio pelo meu canal. Tudo aqui estarei deixando para vocês no primeiro link no comentário fixado. Então, seguindo por foco principal do vídeo. Mas já a nossa história já se inicia como é um estudante chinês irregular de 18 anos. Mas além de ser isso, ele também é um herói, que é possivelmente o maior, em poder já visto para estar selando demônios. E isto era simples, era só estar beijando que aquilo lá será selado. No entanto, nosso protagonista acabou dedicando um pouquinho de tempo para estar treinando seus beijos em boneco. Para isso, fã, leva então nosso protagonista até o general para estar vendo. Mas Moe estava cansado de estar ficando treinando com o boneco, mas fã dizia que era imperativo, já suas experiências seria conhecida por poucas pessoas, pois ele é a arma secreta que pode estar derrotando qualquer tipo de bichinho. E desde moleque, o nosso protagonista foi treinado para estar beijando qualquer tipo de bicho e qualquer tipo de situação, seja agressivo ou suave. Aqui ele tentou lascar um beijo nesta, no entanto ela acaba agarrando sua mão. Logo após isso, joga nosso protagonista no chão. Ali, aquele bicho acaba meio que dando uma bronca em nosso protagonista, por suas táticas um pouco meio que fora de ética. Mas nosso protagonista simplesmente acaba jogando a culpa tudo para um cientista, por ter colocado um tipo de maldição nele, que é basicamente selar demônio, com sua língua. E ainda, ele terá que ter sorte de estar beijando garotas bonitas. Mas logo após um bom tempo, esse cara acaba chamando o nosso protagonista aqui nesse momento para estar resolvendo um problema aí. Este era sobre o rei demônio que neste mundo apareceu, e ele precisará estar cuidando disso. A cidade elfa serve como um tipo de buffer neutro entre alianças de humanos e união demoníaca. Todos aqui têm o mesmo direito, exceto os anões, pois os elfos simplesmente odeiam os anões. E além do mais, uma escola onde que nosso prota estaria entrando era literalmente a mais conhecida por todas. Ela lá oferece uma educação de qualidade. Nosso protagonista, como objetivo, terá que estar entrando lá dentro. Como nosso protagonista tem o objetivo de estar selando o rei demônio, nosso protagonista já quer estar entrando na classe específica, onde que ele já lá chega e já pode estar selando já o rei demônio com um beijo. No entanto, nosso prota não sabia quem seria seu alvo. Ele fica se preocupado com isso, mas o general acaba dizendo que ele vai saber na hora quando vê. Coisa que nosso prota fez por décadas foi treinar beijando o boneco. Essa coisa que ele fez foi para ficar um pouco confiante, já que seus oponentes às vezes serão algumas garotas bonitas, ou até algumas com os negócios de bar da perna. Nosso protagonista não terá como falhar nessas missões suas. Mas já ao entrar, nosso protagonista já viu uma figura, mas nosso prota vira gado na hora. No entanto, suas esperanças de conseguir dar um beijo nela em primeira acabam indo algo abaixo, pois essa utilizava um capacete. Nosso protagonista pensa que essa já sabia de que existia pessoas que estarão tentando selar ela. Ela usa aquilo toda a manhã. Nosso prota vê que ele não poderia estar completando sua missão nesse momento, mas mesmo assim, nosso protagonista fica de longe, observando tudo, pois na hora do almoço, ela estará retirando aquilo. Mas para sua decepção, ela simplesmente abre a viseira, despeja uma tigela inteira de cima de si. Mas nosso protagonista tenta fazer a última tática sua. Esta era literalmente causar uma baguncinha ali, mas uma outra coisa acaba dizendo para que ele não fizesse essa coisa aqui no meio, pois Kang já sabe o motivo principal de estar utilizando aquele capacete, pois ela sabe que alguém tem a habilidade de estar selando seu poder. Mas para isso, nosso protagonista tenta utilizar o clichê ao seu favor. Ele derrama uma refeição em Kang, sujando suas roupas, exatamente como estava planejando. Agora Kang é forçado a tomar um banho, onde que lá no banheiro ela estará retirando seu capacete, e neste momento Moe estará entrando no banheiro e tentando selar seu poder. Já entrando no banheiro, nosso protagonista tenta destruir o armário onde que estava lá o possível capacete dela. No entanto, abrindo lá, ele não vê capacete coisa alguma. Ele via que não estava por lá. Enquanto ficava ali procurando por mais pistas para achar esse capacete, Kang acaba achando o nosso protagonista. Nosso protagonista, ao ser descoberto, ele tenta explicar um pouco. Aí, além do mais, nosso protagonista estava mexendo em umas roupas ali que ela não curtiu nem um pouco. Agora Kang utiliza uma explosão no local onde estava o nosso protagonista. E isto faz um dano considerável a atacar ele. No entanto, suas roupas no processo é queimado. Kang ataca novamente Moe. No entanto, nosso protagonista não estará só ficando aqui recebendo os danos dela. Ele queria estar fazendo um contra-ataque. No entanto, nessa brincadeira aí, nosso protagonista tropeça. E ali, ele acaba caindo. Mas ele retira sua toalha, deixando ela certamente assim. Ali ela agarra o nosso prota. Agarrando, nosso protagonista sem querer pega em sua cabeça. Mas ela acaba meio que saindo do local. Nosso prota pensa que aqui acabou mandando um fim nela. Com a cabeça literalmente em sua mão,
Ele tenta a ideia de estar beijando ela. Enquanto isso estava rolando, do lado de fora, Fang estava literalmente procurando por ele, enquanto o nosso protagonista estava beijando o rei. Mas por algum motivo, a maldição não foi ativa. Nosso protagonista nesse momento parece que estava beijando literalmente um robô, e ali, basicamente a autodestruição estaria acontecendo. Nosso protagonista tenta parar tudo, mas o que rola é uma explosão, chamando a atenção dos figuras do fundo. Para que ele não possa ser descoberto, ele mais ela entram dentro de um armário. Os dois acabam se trancando lá dentro, mas para estar respirando, acabam ambos ficando juntinhos. Neste momento, nosso protagonista vê que ela estava ao seu lado. Nosso prota pensa que ela ainda não queria estar revelando sua identidade. E nesse momento ela fala que nosso protagonista não pode estar revelando ela para todo mundo. Caso revelasse, ela seria expulsa dessa escola. No entanto, enquanto ficava ali, nosso protagonista percebe os outros alunos descobrindo o capacete dela. Mas nosso protagonista nesse momento queria estar ajudando ela. Ele tenta fazer algumas coisas, mas isso que tentou fazer acaba chamando a atenção dos outros alunos. Eles vão na direção do armário onde que eles estavam, mas para escapar dessa, ele precisará estar fingindo ser um tipo de doido que estava invadindo o local. No entanto, Kang acaba tropeçando num sabão novamente e caindo, mas nosso protagonista precisava estar distraindo ele. Ele finge ser um ladrão de roupa. Sem suas roupas, ela é forçada a vestir um uniforme um pouco justo. Já nosso protagonista é perseguido pelos campos, sendo perseguido como literalmente um ladrão de cueca, mas infelizmente sua identidade ainda não foi descoberta. Nosso protagonista está feliz com isso, mas nosso prota encontra Fan, que ajuda a esconder ele. Enquanto a multidão daqueles figurantes tentavam pegar ele, vira para a esquina, eles acabam meio que encontrando Fan sentado em um tipo de banco, com nosso protagonista descansando literalmente em cima de seu colo. Eles, confusos de onde que foi o nosso protagonista, eles acabam perguntando para o nosso prota onde que estava o nosso prota. Nosso protagonista, sabendo que se fosse descoberto iria dar ruim, ele acaba apontando na direção oposta. O diretor careca olha para o nosso protagonista com uma cara de suspeito, mas ele só era um cara que estava com ciúme de que ainda era calvo e ainda estava solteiro. Logo após todos saírem então, nosso protagonista acaba agradecendo ela por estar ajudando ele a se escapar daqueles figurantes. Mas nesse momento, a nossa rei demônio, nosso prota traxela ela com um belo beijo, acaba brotando ali. Nosso protagonista pede ajuda à Azulzinha, mas a Azulzinha sumiu. No entanto, ali, ele acaba recebendo uma pequena bronca dela. E além do mais, ela que está mandando já o nosso protagonista para um outro mundo, pois ela acabou descobrindo uma coisa de nosso protagonista, grudando já em cima do moleque. Ela quase revela sua identidade, e além do mais, ela estaria matando o nosso protagonista. Por isso, por trás, já aparece a nossa Azulzinha. Ela estaria meio que neutralizando ela com a sua arma, mas ali, ela acaba falando uma coisa que fez que a nossa Azulzinha largasse a ideia de querer neutralizar ela. Além do mais, nosso protagonista fica tranquilo, pois ela não conseguiu descobrir a sua verdadeira identidade. No entanto, nosso protagonista queria estar conversando com ela, mas ela acha ele um pouco pervertido demais, então para isso ela estaria se afastando. Nosso prota se sente em uma situação de que ele não estará escapando disso fácil, pois as coisas aqui estão começando a bater. Nossa Azulzinha ficou meio que pensando sobre essas coisas que nosso protagonista sempre fazia. Nossa Azulzinha queria antes já mandar o nosso prota para um outro mundo. Agora essa rei demônio estava ao lado da nossa Azulzinha. Só que enquanto conversavam ali, um dos botões da camisa dela acaba estourando. E aquilo lá tem já a cara de nosso protagonista. Atrás, aquilo lá assume literalmente como um risco ao nosso protagonista. Ela vê que nosso protagonista estava sendo atacado por ela. Então para isso ela acaba revidando. Nosso prota tinha uma ideia de chegar nela, mas as ideias que ele tinha em mente acabou indo água abaixo, graças à nossa Azulzinha. No entanto, aquelas balas que foram na nossa direção, Kang facilmente desvia daquelas balas. As balas que estariam chegando nela acabam derretendo como se fosse uma manteiga ao chegar perto de uma barreira que ela utilizava. Já que então a sua bala não funcionou, ela estará utilizando então uma magia sua. Sua magia era de vegetação. Aquilo acaba prendendo Kang e ali então permite que ela conseguisse atirar as balas nela. No entanto, as balas dela acabou desviando de seu capacete. Enquanto aquilo tudo estava acontecendo, nosso protagonista fica de fundo, só assistindo isso tudo acontecendo. Neste momento, nosso prota trava, pois ele via que os três estavam matriculados nessa escola em segredo. Eles não poderiam estar revelando as suas identidades, pois o barulho que elas faziam na luta ali acaba chamando a atenção de várias pessoas. Mas antes que isso acaba piorando no fim, nossa protagonista resolve estar enfiando no meio para impedir que as duas continuassem com essa luta doida. No entanto, a nossa Azulzinha atacou a Kang, uma planta. Então em seguida, nosso protagonista tenta bolar um tipo de plano para estar parando essa luta, pois a habilidade de nossa Azulzinha poderia fazer que a identidade do Kang fosse revelada para todos.
No entanto, se ele não ajudar a Fan, ele não terá a chance de controlar o Senhor Demônio. Para isso, nosso protagonista começa a parar e pensar no que poderia estar fazendo. Parado e pensando, ele vê uma ideia que poderia fazer que as duas parassem de uma vez. No entanto, ele não conseguiria estar botando isso em prática, pois a nossa azulzinha manda um tipo de poder para cima da nossa Kang, nosso prota. Só observando isso tudo acontecendo, ele simplesmente resolve querer entrar no meio da brincadeira. Querendo ou não, nosso protagonista queria fazer que ela revelasse a sua identidade. Para isso, ele lasca uma bicuda nela. No entanto, ela mesma assim conseguiu desviar. E querendo ou não participar dessa luta, a nossa azulzinha pede para que ele ficasse de fora. Ele não possuía magia coisa alguma. E embora que isso seja verdade, nosso protagonista ainda pode estar lutando contra ela com suas maldições, e para isso ele ativa a marca da maldição dentro dele. Ao ativar então aquela marca, nosso protagonista consegue ganhar uma velocidade sobre-humana. Ele chuta então Kang com sua cabeça. A outra fica assustada por ver que nosso protagonista não era, sei lá, um cara comum. Ele era literalmente um cara que possuía uma maldição acima dos caras inferiores. Mas isso tem uma desvantagem. Caso nosso protagonista mostre aqui, estará sendo que autodestruído sozinho, mas ele estará utilizando essa chance para estar conseguindo beijar ela. Mas mesmo que não consiga, ele estará tentando. Enquanto isso, nosso protagonista tem algum tipo de pensamento. Ele não poderá simplesmente ser chamado de herói, se por acaso nosso protagonista permitir que seu aliado seja ferido. Para esse momento então, nosso protagonista terá que estar acabando com essa batalha agora ou nunca. Mas no entanto, ele conseguiu estar atraindo uma multidão de pessoas. E além do mais, nosso protagonista sabe que seu poder estará se esgotando como uma vela. Para isso então, nosso protagonista simplesmente lasca uma bicuda em seu pescoço. Aquilo faz que aquele capacete que ela ficava sobre sua cabeça saísse. Ela agora ficava sem seu capacete. Então, após quebrar aquele capacete, nosso protagonista conseguiu lascar um beijo em seu pescoço. Aquilo deixou ela um pouquinho fraca, mas nosso protagonista percebe que sua força estava esgotando. Nosso protagonista pensava que um beijo não fosse suficiente. Ele agora precisará lascar um outro nela. No entanto, essa não queria ficar perto de nosso protagonista. Neste momento, Kang acaba liberando outra magia por fora. No entanto, para acabar com essa luta de vez por todas, nosso protagonista investe um ataque final nela. Para isso, nossa azulzinha acaba ajudando o nosso protagonista a achar uma abertura, mas neste momento nosso protagonista acaba entrando em seu estado final. Ele estava bastante exausto. Neste momento ele não conseguiria estar fazendo mais nada, mas aqui umas correntes aparecem. Aquelas correntes cercam ela. Ela fica presa. Neste momento ela não poderia fazer mais nada. Aquelas correntes vinham de nosso protagonista. Ele controlava aquilo. Logo após de controlar aquelas correntes, a nossa Kang chega perto de nosso prota. Aqui ele lasca um beijo nela. Após lascar o beijo, nosso protagonista acabou no fim sugando o poder dela todo. Enquanto o selamento continuava ali, os figurantes já achavam que os dois estavam brigando como um tipo de casal doido. Mas logo após o beijo terminar, Kang cai no chão, mas nossa azulzinha neste momento percebe algo de estranho acontecendo, pois nosso protagonista parece literalmente como um rei demônio. Os olhos de seu estavam brilhando, no entanto em um tom vermelho. Não só isso, nosso protagonista imitava o lobinho, lascando uma ideia, papai. Ele acaba indo na direção da nossa azulzinha. Nosso protagonista, além de estar indo para cima dela, ele utiliza um punho revestido de fogo do capiroto aí, para tentar atacar a nossa azulzinha, mas antes que ele possa estar alcançando ela com o seu soco, ele simplesmente do nada começa a desmaiar. Em seguida ele cai nos braços da nossa morena. Para escapar dessa brincadeira, ela acaba utilizando uma granada de fumaça neste lugar, para que ela possa estar indo para um caminho seguro para que eles possam se proteger. Mas ela resolveu querer estar levando Kang junto com o nosso protagonista para um lugar seguro lá junto, pois além dela ficar sozinha ali, as pessoas estarão desconfiando da nossa Kang. As pessoas, quando vê isso tudo acontecendo, ficam confusas do que acabou de acontecer. Mas por cima de um ar, uma pessoa, um espiã, estava observando essa luta toda acontecendo. Ela, que ficava ali observando, simplesmente resolve estar saindo deste lugar. Ela via que uma pessoa importante apareceu no mundo. Já que ela não tinha tempo para limpar a sua própria bagunça, a nossa morena simplesmente estaria fugindo dali com o nosso protagonista, com a fumaça de bomba. Mas ela leva junto com o nosso protagonista aquela que nosso meninão deu uma sugada base. Quando aquela fumaça desaparece, podemos ver uma pessoa por cima de uma árvore. Esta era uma estudante loira que observava tudo que estava rolando. Ela percebe que agora era menos um oponente menos para estar lutando. Só que há 12 anos atrás,
Moe foi submetido a um tipo de treinamento um pouco rigoroso. Caso não queira participar do treinamento, ele receberá um tipo de punição. Porém, nosso protagonista devia fazer aquilo para poder se tornar um herói. Mesmo gritando, mesmo pedindo para que pudesse parar, ninguém ao seu lado escutava ele. Mesmo que suas pernas estejam parando de funcionar, o general aparece e força o moleque a treinar. Nosso protagonista percebe que em sua costa um grande peso de se tornar o herói mais forte do mundo. Logo em seguida, ele acaba tendo esse tipo de pensamentos, pensando em chorar. Nosso prota só pensa que devia fazer a sua missão, que era selar o Rei Demônio. Mas de volta ao presente, nosso protagonista acorda. Ele se vê num local totalmente seguro, mas ele acaba acordando com uma dor um pouco doida na sua cabeça. Mas aqui ele começa a ter umas lembranças de tudo que ele passou agora há pouco. Mas nosso protagonista acabou meio que sendo cumprimentado por ela. Ela fica feliz por nosso protagonista finalmente estar acordado, mas ela só diz para que ele pudesse vestir algum tipo de roupa. Mas ali ela começa a contar ao nosso protagonista tudo o que rolou após dar um beijo em Kang. Os poderes dela acabam meio que fazendo nosso protagonista ficar fora do controle. Ele perdeu totalmente seu controle ali na brincadeira. Ele começa a perguntar se ele conseguiu falhar algum tipo de feitiço, ou o feitiço deu errado. Nosso protagonista mais a outra começa a perceber que algo de certo não está errado nessa brincadeira toda. Nosso protagonista percebe que o general está escondendo algo de nosso protagonista. Mas Fang acaba dizendo ao nosso protagonista que eles fuçaram na mente da outra lá. Ela acaba meio que dizendo tudo o que tinha. Porém, eles acabam descobrindo que Kang, na real, não é o Senhor Rei Demônio. Em sim, ela é uma candidata a se tornar um. Mesmo que ela seja bastante poderosa, ela ainda não tem o poder suficiente para se tornar um Rei Demônio. Além disso, os súditos do Rei Demônio não ficariam parados e assistindo ela sendo selada facilmente por nosso protagonista. E eles percebem que essa era uma cavaleira sem cabeça. E eles percebem que ela teria meio que passado sem perceber por algumas pessoas ao redor para poder estar enfiando no meio de algumas pessoas. No início, nosso protagonista começa a questionar a inteligência de sua organização. Kang foi afirmada como seu alvo. Ele começa a ter alguns tipos de perguntas, mas essa diz que ele que poderia estar interrogando ela pessoalmente. Ela basicamente está presa dentro do banheiro, num subsolo ali. Nosso prota começa a perguntar a ela então se ela literalmente era uma candidata a se tornar um Rei Demônio. Ela logo em seguida começa a responder ao nosso protagonista que era assim. Ela basicamente fazia parte da seleção do bicho aí. Ela faz parte do clã dos Cavaleiros Sem Cabeça. No entanto, ela afirma que existem outras pessoas com o mesmo objetivo dela, a se tornar um bichão aí. Nossa morena simplesmente pede para que nosso meninão, no entanto, recuasse por agora. Eles estariam relatando isto ao seu superior, mas nosso protagonista está determinado a continuar com essa sua missão. Ele não terá outra chance como essa novamente. Para isso, nosso meninão estará saindo beijando cada um desses bichos aí para tentar a sorte em selar um deles. Mas nosso protagonista resolveu não querer estar fazendo isso. Porém, após isso, nosso protagonista volta à sua sala de aula, já chegando e tenta evitar chamar a atenção das outras pessoas para si. No entanto, atrás dele estava lá a Kong. Ela retira o seu capacete e seu disfarce, pois já que nosso protagonista não tem nem sequer uma ideia de quem seriam os outros candidatos, a outra lá diz que Kang está literalmente sobre sua mira. Caso ela não queira falar por bem, ela estará fazendo ela falar por mal. Pois essa está doida para estar encontrando os outros candidatos a se tornar o bichão lá. Eles prometem desfazer o selo. No entanto, nosso protagonista tentou fazer um trote na nossa azulzinha. No entanto, essa era esperta. Nosso prota no fim acabou desistindo da ideia. No entanto, eles pensam que nessa escola há outros candidatos a se tornar esse bicho. E além do mais, nosso protagonista mexeu com a outra lá que iria se tornar o bichão. No entanto, isso fez que os outros candidatos fizessem esta como seu alvo agora. No entanto, o acordo que nosso protagonista acabou de bolar acaba irritando Kong, mas esta era a sua única chance de estar recuperando seu poder. No entanto, há um tipo de pessoa aí que está investigando o que rolou no incidente de outro dia. Essa queria que todos cooperassem com essa sua investigação para que pudesse acabar numa rapidez. Ela então apresenta Gage. Esse é um estudante transferido. Nosso protagonista, que foi literalmente transferido no outro dia anterior, acha que esse cara que meio que foi pra essa escola no mesmo dia que nosso prota, ele acha esse cara um pouco estranho. Mas ele começa a ignorar isso, pois esse cara começou a dar umas aulas ali. No entanto, o nosso protagonista, mas essa outra aqui, não tinha um livro. Como não tinha, essa pessoa pediu para que nosso prota sentasse ao lado de Kang. No entanto, ela não curtiu tanto a presença de nosso protagonista ali. Essa, na real, queria que nosso protagonista metesse o pé dali. No entanto, a outra lá acaba pegando um X, elasticando na cabeça direto nesse daqui.
fazendo que isto quase estourasse. Felizmente, Genesis impede que isso acerte na hora certa, revelando que sabe muito mais do que aparenta. Só que depois de um bom tempo, esses dois acabam entrando na mesma equipe. Um não curtia tanto o outro, mas precisavam, pois era uma educação física. No entanto, nosso protagonista abandonou certas pessoas aí para se juntar a gente. Já que nosso meninão simplesmente não queria ficar com a nossa cinzentinha, ele simplesmente foi fazer equipe com o loiro mesmo. No entanto, ali fazendo algum exercício, ele acaba puxando um pouco pesado demais, fazendo que quase partir para um outro mundo. Caindo no chão, ela acaba falando que era a vez de nosso protagonista. Para isso, essa já cola ao lado de nosso prota. Ela começa a fazer alguns exercícios básicos nele, mas ali, nosso protagonista percebia que ela estaria lascando um mordidão nele. Para isso ele acaba saindo, mas ali, ele acaba percebendo que precisava descobrir mais sobre ela. Para isso, ele acaba agarrando em algumas partes ali, para descobrir se isso aqui tinha 3 pernas. Mas ali, triscando em algumas coisas, ele percebia que isso não tinha coisa alguma, ou era só uma tábua mesmo. Mas nosso protagonista ainda não descobriu a sua verdadeira identidade, então para isso ele pega na peça dele de bar. Após isso, podemos ver a nossa morena cinzenta. Ela estava com ódio de nosso protagonista, pois ele simplesmente abandonou ela, e devido a isso, ela ficou ao lado da diretora. Ela passou um sufoco ao lado dela, só que agora ela veio aqui para estar meio que se vingando de tudo que ela passou na mão daquela diretora. Para isso, ela acaba encontrando o nosso protagonista debaixo de uma árvore descansando. Curioso para saber o que rolou, ela chega perto, mas chegando, vemos o guerreiro foi abatido, mas ele tá de pé. Ali, essa começa a falar umas coisas, que Genesis e Kong literalmente são os caras, poderiam se tornar candidato àquele cargo um pouco doido. E o motivo de nosso protagonista se juntar à equipe dela foi para estar afirmando que ela literalmente é candidata a se tornar um dos reis aí. Só que Kang fica surpreso por ele estar levando a sua aliança tão temporária aqui, então é sério. No entanto, nosso protagonista ficou abalado com o tipo de pensar que Jinx é. Só que de longe, ela fica observando os dois. Essa não conseguiu aceitar a derrota de nosso protagonista, mas só que enquanto ficava observando o nosso protagonista, ele percebe que ela queria estar levantando o nosso protagonista. Ela arrasta ele para um canto lá. Enquanto isso, de longe, essa afirma que nosso protagonista estava trabalhando junto com a Kong para estar se tornando um dos Kings aí. Mas sua teoria não bate, pois ela tinha sido derrotada por nosso protagonista. Já que, além do mais, ela começa a pensar que para fazer que ela ficasse daquele jeito, nosso protagonista utilizou algum tipo de trapaça nada aceitável. Ela, em seguida, revela que seria literalmente uma candidata a se tornar um bicho aí. E ela marca King como sua traidora e assume que para si mesmo que deveria se livrar dela e de nosso protagonista. Só que enquanto isso, ela percebe uns caras movendo a estátua ali, então essa decide estar ajudando ela. No entanto, suas costas ainda dói pela aula anterior de educação física, mas ela consegue plantar um tipo de feijão mágico nessa estátua. Enquanto isso, essa outra entra em contato com um general para estar dando umas falsas relatórios para ele, para afirmar que o progresso da atividade deles está indo até que bem. Mas ali, ela acaba falando pra esse bicho aqui que não só tinha uma pessoa como candidato a se tornar um rei demônio, e sim havia vários. No entanto, eles possuíam um tipo de habilidade específica e eles confiavam bastante nisso. E além do mais, eles estavam querendo eliminar os seus oponentes para poder ficar no topo. Mas ela pede para que seu general retirasse eles dali. Ela pensa que a situação aqui poderia ficar pior. No entanto, ele pergunta sobre a opinião de nosso prota. Ele disse que queria ficar aqui. Ele então decide que nosso menino não estará voltando. Ele então desliga a cal com a nossa morena. No entanto, após desligar aquilo, uma sombra por trás dele aparece. No entanto, do outro lado já podemos ver a nossa azulzinha. Essa começa a se perguntar o que estava rolando. Então ela pensa que devia voltar, pois nosso protagonista poderia estar em perigo. Enquanto isso, ele acabou meio que sendo amarrado uma fita em seus olhos. No entanto, por trás dele já havia nossa morena loira. Esta estava fazendo algumas perguntas ao nosso protagonista, mas nosso protagonista pergunta para ela o do porquê fazia isso, pois ambos atualmente eram da mesma equipe. Porém, por ter mexido, ela acaba dando uma forçada na brincadeira aqui. No entanto, ela queria estar recuperando a dignidade sua, mas nosso prota simplesmente taca real na cara dela. No entanto, isto faz ela ficar um pouco com raiva de nosso prota, mas ela simplesmente começa a colar no seu pescoço. Ela começa a ofegar um pouco. No entanto, nosso meninão sentia como se tivesse um leão por trás de si. Lascando isso na cara dela, ela se afasta, mas em seguida ela dá um mata-leão no moleque. Porém, isto faz que os dois
caiam em cima de si. Enquanto os dois faziam as paradas bizarras aqui, esse loiro aqui reaparece. No entanto, ele não queria estar interrompendo o que eles estavam fazendo. No entanto, nosso protagonista chama por sua atenção. Ele vê que ele salvou nosso meninão mais uma vez. Enquanto ficava agarrado ao seu lado, a nossa cinzenta simplesmente se pergunta o que ele estaria bolando. Mas ela não recusaria estar querendo largar o nosso protagonista, colando já de seu lado. A diretora dessa escola já brota do lado deles. Ela chegou até aqui para estar dando uma bronca neles, pois eles não voltou à sala de aula no momento certo. O horário certo do recreio acabou. No entanto, como não voltou na hora certa, eles terão que pagar sem agachamento. Enquanto fazia isso na frente de todo mundo, ela começava a dar uma aula para eles. Esta era sobre como estar aprendendo a cultivar. Cultivar não era uma coisa assim. No entanto, enquanto falava outra fase, o nosso loirão aqui acaba simplesmente não aguentando, pois da última vez essa coisa simplesmente sofreu um pouco, não conseguindo ficar em pé, esse trem cai, mas ao cair no chão, a gostosa giga diretora aparece já com o pé na sua cara. Esse dizia que ele deveria se levantar, pois precisava estar pagando só sem reflexões. Mas para se safar dessa brincadeira que ele ou ela entrou, nosso protagonista aparece e diz para que esse pudesse soltar tudo na cara de nosso prota, enquanto saía dando joinha. Mas já a nossa cinzenta simplesmente começa a ficar para baixo. Ela começa a se perguntar o que o nosso protagonista tem tanto interesse em um cara. Mas ela ignora isso tudo, pois a nossa diretora foi até um certo touro, onde que eles estavam colocando a Liane. Eles terão um objetivo simples, terão que socar isso até quebrar. Nosso prota, quando escuta isso, simplesmente resolveu querer obedecer. Ele prepara um soco e em seguida ele lasca. No entanto, aquilo não quebra em nada, porém aquilo não quebrou em nada, fazendo que ela começasse a pisar em cima de nosso pró. Enquanto ela humilhava o nosso prota, a outra pensava que agora ficaria muito mais de boa, pois ninguém além dela seria capaz de quebrar aquela estátua que ela pôs uma magia lá. No entanto, enquanto ficava pensando nisso mesmo, a gostosa simplesmente prepara um soco. Com aquilo só, a nossa milf simplesmente abre um buracão nessa estátua. A nossa loirinha, vou chamar dela assim, ela simplesmente fica sem acreditar o que acabou de acontecer. Mas já o vídeo daqui já vai chegando no fim. Para você aí que queira ver a continuação do que estará acontecendo dali para frente, nós teremos que deixar para uma próxima parte. Mas agora, para saber se ela estará fazendo algo pior que já fez naquela estátua, nós aqui teremos que estar descobrindo em uma próxima parte. Só que aqui, para nós ter aquela parte 2, vamos deixar uma meta de likes. Se nós aqui conseguir chegar na meta de 1.500 likes, eu trago a parte 3 a vocês. E muito obrigado por assistir esse vídeo.